Mas a minha pergunta, você falou de um influenciador e falou da Unesco, Sim. certo? É impossível prever o futuro, mas eu acho que vale a pena a gente ter esse debate para o pessoal entender o que vocês acreditam que vai acontecer nos próximos 5 anos na internet, nesses termos de regulamentações e tal. Não vai acontecer nada ou vai acontecer com essas mudanças? Então, tem uma força absurda pra isso que Próximos 5 aconteça. anos, tá. Tanto que o menino espertinho, que sempre tá gritando e tal, sim. que é o vídeo mais odioso que eu já vi na minha vida na internet, e tem tudo É na dele, internet. né? O vídeo mais odioso que eu vi foi o vídeo dele. Tá. Que ele fala que vai transar com o pai do inscrito dele pra fazer ele virar gay, pra depois largar ele, fazer o pai do moleque cometer suicídio. Nossa Foi senhora, caralho! Um cara que, se fosse um cara de direito que falasse Falou isso, ia preso. mesmo? Caralho! Tá? Então, se alguém tiver o link desse vídeo e puder colocar, por favor, nos comentários, eu agradeço pra caramba. Que acho que esse vídeo precisa ser assistido, desse cara falando isso. Tá, e o que vai acontecer? Então, você vê que ele tá agora falando mansinho. Não, mas veja bem. Não, eu querendo acho- cagar regra pros outros. É. Como se fosse o bastião da moralidade. Então a gente tem, pra mim, um dos maiores hipócritas desse país. Fato. E tem uma outra, que é a Manuelinha, que apoia regime que mata 100 milhões de pessoas, condenaram você pela liberdade, porque pelo que eu entendi, você brigou por liberdade e usou erroneamente o nazismo como exemplo. Que eu entendi foi isso que aconteceu. Sim, sim. Totalmente erroneamente. Não Deixar foi claro. Eu sou erroneamente. judeu, hein? Só deixar claro. Foi um exemplo, mas já por que conversamos, que é já errado usar o conversamos. exemplo, né? Mas tudo bem. Vai, beleza. Lembrando que, só lembrar uma coisa aqui, que só pra constar em qualquer react ou qualquer coisa, você lembra o nome do partido nazista, né? Por favor, fala sim. pra turma. Partido... Nazismo é nacional-socialismo, que começou, na verdade, como Partido dos Trabalhadores. Caralho. Lembrando que tem um cara que deu uma entrevista em 1979 numa revista falando, esse cara falou que ele admirava o Hitler. Quem, o Bolsonaro? Esse cara, né? Esse cara que admirava o Hitler fundou o partido, não foi ele que fundou, mas ele tava nessa tramóia, ele participou aqui do partido que tinha o mesmo nome do partido alemão nazista, que a princípio era Partido dos Trabalhadores. Aham. Se você ler o Mein Kampf, o pessoal fala que nazismo é de direita, né? Se você ler o Mein Kampf, lá no Mein Kampf tá escrito assim. Já mudamos totalmente. Mudamos completamente. Mas continua, Vamos porque lá. é Eu quero Partido responder a sua Nacional Socialista. Socialista dos Trabalhadores. Nazismo é isso. Esse é o partido nazista. Sim. Partido Nacional É Socialista o primeiro dos socialismo de Trabalhadores. direita que eu conheço, mas tudo bem. É. Não Então faz é sentido, realmente. olha só, é socialista dos trabalhadores, mas não é socialista e não é... Mas aí eu vou te falar Porra, o que Hitler disse. Que ele escreveu. Hitler participou da Primeira Guerra Mundial, se lascou lá também, Sim, depois sim. foi preso e tal, e ele escreveu esse livro. Participou de uma revolta que não deu certo. Isso. Aí, você me diz, eu vou falar o que tá escrito lá, e você me diz se isso é de direita ou se isso é de esquerda. Por que ele coloca os judeus? Eu lembro quando eu era criança, uma professora minha falou. O professor fala tanta besteira, esse professor de escola pública, que dá desespero. Falou que a mãe do Hitler tinha traído o pai com um judeu, por isso que ele odiava os judeus. Umas coisas bizarras. Eu estudei no colégio que a mãe dele era judia. O que é uma imbecilidade, porque senão ele seria, né? Também, é Então, verdade. mas continua aí. Eu acho toda a história muito bizarra do nazismo, porque o cara que lutava pela raça ariana, que ele tava lutando por homens altos e loiros, ele era baixinho e moreno. Isso que eu acho maravilhoso. É, bom. O Hitler era baixinho e moreno. Mas tudo bem, eu acho que ninguém percebeu isso lá, mas tudo bem. No livro dele tá escrito assim, uma das coisas que ele coloca contra os judeus, que ele fala por que eles têm que ser exterminados de acordo com esse maluco. Ele fala o seguinte, se vocês repararem, se vocês olharem pra nossa sociedade, os judeus não são donos de indústria. E Ele você falava via isso. isso na Alemanha. Você via isso. Onde os judeus estão? Eles são donos de bancos, eles são revendedores, então eles são donos de comércio e tal. Eles não produzem nada. Eles só ganham dinheiro em cima de quem produz. Isso, palavras de Hitler. Mas você sabe por que isso, né? Tem um motivo. Por quê? Porque, não, tem um motivo totalmente... Acaba de falar que eu vou te explicar. Legal. Porque os judeus... Não. Tinha Tá. esse. O motivo dos judeus... Não, sem problema. Não, mas tem judeu que tem indústria também. Mas beleza. Mas lá na Alemanha, o povo realmente percebia isso. O judeu não produzia. Era o que ele falava. Pelo amor de Deus, era o que ele falava. Eles não produzem. Eles só repassam, ganham dinheiro em cima da produção dos outros e ganham dinheiro via juros dos bancos. E como eles nada produzem, nada eles têm direito. Vou repetir o que ele falou.
Como os judeus nada produzem, a eles nada pertence. Você já ouviu essa frase em outro lugar? É, Karl Marx, eu acho que falou alguma coisa assim. Então ele deve ser muito de direita Mas pra o falar Marx uma era coisa judeu, dessa. É. O Marx era judeu. O Marx era judeu. Marx era judeu. Pode crer. Karl Marx era judeu. E por que os judeus... Trotsky também era judeu. Pode crer. Então os judeus são mais de esquerda, você tá falando? Cara, tinham muitos judeus de esquerda. Mas você tem que entender Porque que a Revolução Industrial, ela foi traumática ela mesmo. foi traumática. Ela E foi muito traumática. faz sentido o cara na Revolução Ser contra. Industrial ser contra algumas faz coisas. sentido. O que não faz sentido hoje é um cara que nem eu vejo em alguns podcasts falar que a Coreia do Norte é um país mais democrático que o Brasil. É difícil, Mas né? é Primeiro, eu já difícil tenho pra uma caralho. raiva dessa palavra democracia. Mas já só hoje. voltando à história dos judeus, que é uma curiosidade que muita gente me pergunta, né? O que acontece é que, cara, séculos e séculos antes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, aliás, muitos judeus na Alemanha lutaram pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Os judeus estavam integrados na sociedade alemã, casavam, Sim. estavam casando, estavam se assimilando ali com Era um alemão, os só. Albert alemães. Einstein. Sim, ó, judeu. fugiu ali no limite de tudo mais. Mas por que os judeus não tinham muitas coisas? Normalmente trabalhavam com dinheiro, comércio. Porque verdade. desde a Idade Média foi proibido aos judeus, principalmente na época em Portugal, Espanha, depois Holanda, Itália, era proibido ter negócios. O judeu não podia ter negócio, não podia ter terras. O que aconteceu com os judeus que eles são perseguidos tanto Já vou tempo, explicar. mano? Mas então, só a origem disso, o que acontece? Tempo não, uns 2000 anos só. Né? O judeu se especializou em comércio e emprestar dinheiro. Porque E é como nômade, tinha a né? questão Sim. da usura que o cristão não podia Que era o que ele emprestar podia dinheiro, fazer, não é? é o que ele Sacanagem. podia fazer. Tanto que quem quiser aí, gosta de ler, quiser ler Shakespeare lá, o Mercador de Veneza, tem um judeu que é o agiota, que é o Shylock, que é uma história interessante que conta do Mercador de Veneza. Então, Puta, agora... essa história é maravilhosa. Então, depois Aliás, você vai contar. Sabe que um dos gênios aqui que a mídia enaltece pra caramba, como Quem? já faleceu, Ariano Suassuna. Aham. Ariano Suassuna, eu acho que é engraçado, o pessoal fala que nacionalista é fascista. Ariano Suassuna foi um dos maiores nacionalistas que eu conheci na minha vida. Ele se orgulhava de nunca ter pisado fora do Brasil. Entendi. Um dos maiores nacionalistas. Calma, só matar a história do perdão. judeu, porque... Então, como os judeus eram proibidos de ter terra e muitas vezes eram expulsos de alguns lugares, se especializavam em emprestar dinheiro, Sim. porque sabiam ler, conheciam muito matemática. Então, você comprava um negócio num lugar, pegava em outro, e ajudar a financiar muito as grandes navegações. Porque você viajava junto, aí voltava com um saquinho de cravo, de canela, aí vendia aqui, aí eu te vendia o cravo, canela, pô, você tinha um pedaço de couro, eu levava para outro lugar. Então, o judeu, ele Os judeus eram os mercadores. se especializou em ser mercador, Entendi. e na Alemanha tinha esse reflexo ainda dessa questão. E você também fazia isso porque você tinha uma certa mobilidade fazendo isso. Então essa perseguição deriva disso, mas tem um motivo para o judeu Sim. não ser um dono de muitas coisas. Quando que começou essa perseguição? Quem que passou essa regra aí que judeu não podia... Adão e... Não, mentira. não. Cara, na realidade, o que acontece? Depois da morte de Jesus, antes também já tinham alguns problemas, mas teve um pouco de perseguição religiosa. E o que acontece é que o ser humano, cara, ele tende a não gostar, principalmente naquela época, não tinha internet, o cara dá um Google, do que é diferente. Então imagina você numa vila, vou dar um exemplo aqui de coisas que aconteceram, tá? Na Espanha aconteceu muito isso antes da Santa Inquisição e antes da expulsão dos judeus, né, da Espanha. Você tá lá numa vila, aí os judeus tinham uma área separada, onde você emprestava dinheiro, tinha comércio, tinha tudo. Tem algumas séries na Netflix que mostram isso. Então, você tá numa vila. Aí, de repente, começa a morrer todo mundo da cidade de peste bubônica. Judeu não come porco. Então, os judeus não morriam. O que acontece? A vila inteira ia lá e matava os judeus. Por quê? Foi uma bruxaria do povo que se veste diferente. Isso se repetiu tantas Então, vezes. na história. hoje, dá pra gente entender naquela época, Sim. porque não tinha internet. Então, porra, a tua família inteira morreu de peste. Você olha... Os Ninguém caras daquela também família já- morreu. Foi eles, Foi, vamos matar tudo. Aí juntava todo mundo com aquelas picaretas, com tudo, ia lá e massacravam. E tinha na Polônia também, na Alemanha tinha algumas coisas que chama pogrom, que você invadia as vilas, matava todo mundo. Mas crer. originalmente é isso. Fala. Entendi. Mas deixa eu só voltar, porque ele fez uma pergunta sobre... Que a gente já pulou. Pulamos, mas... Você dá 10 segundos? Só Manda, pra terminar. 10 segundos, 10 segundos contando. mesmo. É que ele falou do... Só pra terminar a história, eu ia falar do Ariano Suassuna. Do Ariano Suassuna, Porque claro. você falou... Você leu, então, O Mercador de Veneza.
O Alto da Compadecida não é absurdamente copiado do Mercador de Veneza? É a mesma história, adaptada pra situação brasileira. Ah, pode crer. Essa é, inclusive, uma regra do entretenimento. Nada se cria na... Isso era só isso. Tudo Mas se fala o que vai transforma. acontecer 5 anos, ele também tem que responder. Beleza, Todo mundo tem beleza. que responder. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.